Vamos falar sobre os 5 pecados sexuais mais terríveis na Bíblia? Então, fique aqui nesse vídeo para você aprender. Você já parou para pensar quais são os pecados sexuais mais terríveis mencionados na Bíblia? Muitos falam sobre eles, mas poucos entendem a profundidade e as consequências desses atos diante de Deus. Então, nesse vídeo, você vai descobrir quais são esses pecados e por que eles são considerados tão graves. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. É importante você estar aqui para aprender a palavra de Deus. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a visão que você tem sobre tudo o que é certo e errado e sobre esse assunto, principalmente sobre moralidade bíblica. Bom, penso que o primeiro que a gente precisa falar é sodomia, né? Um pecado que destruiu uma cidade inteira. Você já ouviu falar sobre sodomia ou sobre Sodoma e Gomorra? Essas cidades, elas foram completamente destruídas pelo fogo e pelo enxofre vindo dos céus. Mas se você não sabe o motivo, é por causa do pecado sexual desenfreado que ali era praticado. A sodomia mencionada na Bíblia é um ato contra a natureza do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher para se unirem e formarem uma família. No entanto, Sodoma e Gomorra ignoraram essa verdade e mergulharam em práticas deturpadas. O resultado disso foi a ira divina. Ela veio com força e apagou essas cidades do mapa. E se você acha que isso é coisa do passado, saiba que esse mesmo pecado continua presente. Afinal de contas, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos dias de hoje, isso pode te afastar de Deus. Isso pode te afastar completamente de um relacionamento com Ele. Se você quiser conferir por si mesmo, basta apenas você ler Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Lá você vai descobrir sobre esse tema. Bom, vamos falar sobre lascívia. Então, quando a sensualidade, né, ela se torna uma armadilha. Para pensar comigo, quantas vezes você já viu pessoas usando roupas provocantes, né, postando fotos sensuais, e principalmente hoje na época do OnlyFans, né, elas buscam atrair atenção de forma exagerada. Pois bem, a Bíblia chama isso de lascívia, tá? A lascívia é uma exaltação da sensualidade, de maneira a descontrolar-se, né, e andar sem pudor. Esse pecado não apenas desvia a pessoa que comete, mas também influencia negativamente quem está ao redor. Uma mulher que se veste para chamar atenção, um homem também, da mesma forma, eles acabam gerando um comportamento fora da instrução da palavra de Deus. Isso leva à queda dele e também da outra pessoa. Mas aqui vai um alerta para você. Deus criou a sensualidade para ela ser compartilhada dentro do casamento, não para ser exibida para todos, né? Esse comportamento pode levar a grande tragédia, incluindo traições, destruições também de famílias, né? Se você quiser entender mais, basta apenas você ler Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19, você vai se instruir acerca disso. Bom, o terceiro vamos falar sobre o adultério, né? É uma destruição silenciosa do casamento e da família. Se existe realmente um pecado que destrói vidas e famílias de forma brutal, esse pecado certamente é o adultério. Muitos pensam que trair é apenas um erro simples, né? Uma falta de caráter, algo que pode ser perdoado sem grandes consequências, mas não se engane, tá? O adultério é como uma bomba relógio dentro do casamento. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar nossos cônjuges, né? A pessoa em que escolhemos viver toda a nossa vida como Cristo amou a igreja. Mas infelizmente, muitos não seguem esse princípio. A traição não é apenas a quebra da confiança, mas também ela abre portas para um afastamento espiritual enorme. E se você sente que seu casamento está esfriando, busque diálogo, busque Deus e lute pelo amor verdadeiro. Não caia nessa armadilha, tá bom? O adultério pode ser tentador, mas o preço a pagar é alto demais. Fique atento e leia Provérbios 6:32 para entender melhor as consequências desse pecado, que é deletério e pode acabar destruindo aquilo que para você um dia foi um sonho e tornar ele um pesadelo. Bom, o quarto é a fornicação, né? O sexo desenfreado, o pecado que muitos ignoram. Então, agora nós chegamos a um ponto um pouco mais delicado, mas é comum nos dias de hoje, né?
Fornicação, muitos acham que ela é normal e ter relações antes do casamento ou com várias pessoas, mas a Bíblia é clara sobre isso. Não é porque você é solteiro que você pode sair fazendo sexo com todo mundo, né? Deus preparou o sexo para a intimidade dentro do matrimônio, dentro do casamento, de maneira sagrada. E quando nós ignoramos esse princípio, né, e nos entregamos a esse desejo fora do contexto, nós estamos cometendo fornicação. E o que é ainda mais preocupante dentro disso é que muitos jovens e adultos caem nessa armadilha sem perceber o peso espiritual e o pecado que estão cometendo, não é verdade? Mas Deus nos chama à santidade e ao domínio próprio. E se quiser um alerta direto da palavra de Deus, basta apenas você ler Efésios 5:3 e você vai entender plenamente sobre esse tema que tem destruído muitas pessoas e derrubado elas também. Gente, o quinto é a luxúria. É o desejo que nunca tem satisfação. Então, por fim, vamos falar sobre esse pecado, que ele corrói a alma, o caráter, a mente, né? Ele escraviza a pessoa, ele escava, né, a área mental da pessoa. A luxúria é um desejo sexual desenfreado, onde a pessoa busca satisfação constante, sem se importar com as consequências, né? Esse pecado leva ao vício e destrói famílias, destrói caráter, destrói personalidade, destrói a pessoa, o ser em si completamente. E o pior é que a pessoa que vive na luxúria, ela nunca está satisfeita, né? Sempre que é mais, vai caindo numa espiral de destruição que pode levar ela a coisas piores. Então Deus nos alerta que isso é perigoso. Colossenses 3:5 traz isso como um alerta para nós. Hoje nós estamos na época dos diversos gêneros sexuais. Tem pessoas que falam, sou pansexual. Se você não sabe, um pansexual é alguém que sente prazer, né, por qualquer coisa, né, por qualquer tipo de ser, né? Então, assim, tome muito cuidado, porque prazer, né, a qualquer custo, né, prazer de qualquer forma, isso pode ser desenfreado e contra a natureza humana e pode acabar mal, destruindo você, tá bom? Tome cuidado com isso. Então, dentro dessas considerações finais, quero falar sobre o caminho da santidade, que é o nosso estado final, né? Agora que você conhece esses 5 pecados que são terríveis e a Bíblia realmente os reprova, né? Como nós devemos nos portar, o que devemos fazer? A resposta é simples: arrepende-se, busque a Deus, né? Nenhum pecado é maior do que a graça divina. E se você já caiu em algum desses erros, saiba que há um caminho de volta. Deus está de braços abertos esperando você. Pronto. Deus está pronto para transformar a sua vida. Ele dá uma nova chance, uma nova vida, uma nova performance. E se esse vídeo te ajudou, faz o seguinte: compartilha ele com seus amigos no grupo de jovens, se inscreve nesse canal, ative as notificações e não se esqueça, tá? Tem mais vídeos por aí que vão com certeza te abençoar, tá certo? Que Deus esteja com você e até o próximo vídeo. Obrigado pela sua participação. É bom ter você aqui na Escola de Vocacionados.